O jornal Folha de São Paulo afirma nesta sexta-feira, dia 2, que ministros do Supremo Tribunal Federal pressionam a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, nos bastidores pelo afastamento de Deltan Dallagnol da Força Tarefa da Lava Jato. Em princípio, cabe apenas à Procuradoria-Geral da República afastar Dallagnol de seu cargo. A pressão cresceu contra o procurador desde que mensagens do The Intercept o mostraram incentivando e pedindo informações sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que atualmente é presidente da corte. De acordo com as reportagens que apresentam estas mensagens, o procurador pediu a colegas de Brasília que solicitassem dados financeiros de Toffoli e fez perguntas sobre uma reforma na casa do ministro. A primeira conversa de Dallagnol sobre o assunto foi feita no dia 13 de julho de 2016 com o promotor Sérgio Bruno Cabral Fernandes, de Brasília. Caros, disse Dallagnol na ocasião, a OAS trouxe a questão do apartamento do Toffoli? Questiona. Procurador Sérgio Bruno Cabral Fernandes responde Dallagnol. Que eu saiba, não. Temos que ver como abordar esse assunto com cautela. 2 semanas depois, Dallagnol procurou Eduardo Pelela, chefe do gabinete do então procurador-geral Rodrigo Janot, para repassar informações que apontavam Toffoli como sócio de um primo num resort no interior do Paraná. Pelela queria refletir em dados de inteligência para eventualmente alimentar vocês. Sei que o competente é o Procurador-Geral da República, risos, mas talvez possa contribuir com vocês com alguma informação acessando umas fontes. Você conseguiria, por favor, descobrir o endereço do apartamento do Toffoli que foi reformado? Questiona Dallagnol, que não indica quem é sua fonte. Foi casa, consigo sim, amanhã de manhã, contesta Pelela. Ótimo, obrigado, finaliza Dallagnol. O procurador não foi atendido naquele momento. Dias depois procurou novamente Eduardo Pelela para pedir o endereço de Toffoli. Pelela, consegue ainda o endereço do Toffoli? Sim, peraí. Pelela envia o endereço e Dallagnol agradece. A Constituição Federal determina que ministros do Supremo Tribunal só podem ser investigados com autorização do próprio Supremo, onde quem age em nome do Ministério Público é o Procurador-Geral da República. Deltan Dallagnol, por outro lado, procurou informações sobre Toffoli, segundo as mensagens, antes que houvesse qualquer registro formal das suspeitas que os procuradores decidiram examinar. Por isso, a iniciativa de Dallagnol nas investigações sobre ministros do STF sem autorização da Procuradoria-Geral da República irritou ministros do Supremo. Gilmar Mendes disse que o aparato judicial brasileiro vive sua maior crise desde a ditadura militar e afirmou que a Procuradoria-Geral da República está com o prestígio muito abalado. As revelações da Folha explicitam os abusos perpetrados pela dominada Força Tarefa, afirma Gilmar Mendes, e reclamam as providências cabíveis por parte de órgãos de supervisão e correção. Como eu já havia apontado antes, não se trata apenas de um grupo de investigação, mas de um projeto de poder que também pensava na obtenção de vantagens pessoais. Com a publicação, hoje, destes diálogos, fica claro quem usou a Receita como órgão de pistolagem. Como dizia Mário Henrique Simonsen, o trapezista morre quando pensa que pode voar. Finaliza Gilmar Mendes. O também ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, disse que os fatos divulgados representam uma flagrante ilegalidade. É inconcebível que um procurador da República de primeira instância investigue a atividade desenvolvida por um ministro do Supremo, afirmou Marco Aurélio, que também sugeriu que o caso deve ser avaliado pelo Conselho Nacional do Ministério Público para devidas punições. A Operação Lava Jato respondeu em nota às mensagens do The Intercept e da Folha de São Paulo. A força-tarefa da operação disse que Dallagnol nunca solicitou à Receita Federal que investigasse ministros do Supremo Tribunal Federal ou familiares e tampouco orientou os trabalhos do órgão, sequer tendo conhecimento de quem são os auditores responsáveis por eventual ação. Nessa mesma linha, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, emitiu nota nesta sexta-feira em que nega ter sofrido pressão de ministros da Suprema Corte nos bastidores. Ela também disse que não convocou uma reunião de emergência na quinta-feira, ao contrário do que noticiou o jornal Folha de São Paulo na notícia que aponta a suposta pressão dos ministros pela queda de Deltan Dallagnol do cargo. Em nota, a procuradora ainda disse que Deltan Dallagnol tem a garantia legal de não ser afastado dos processos da Lava Jato, dos quais é promotor natural, na condição de titular do ofício onde tramitam todos os processos desse caso. A informação de que Deltan Dallagnol estimulou a investigação de ministros do Supremo sem autorização aumentou a pressão sobre integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público para votar algum tipo de punição ao procurador. Integrantes do Conselho, que é competente para eventualmente punir Dallagnol, disseram ao repórter Severino Mota, do BuzzFeed,
que o procurador será afastado de suas atividades pelo órgão nos próximos dias. Hoje mesmo, o Conselho Nacional do Ministério Público instaurou uma nova reclamação disciplinar contra Dallagnol. O motivo não são as conversas que sugerem investigação de ministros do Supremo, mas sim o encontro com investidores e representantes de banco na XP Investimentos que o procurador teve em junho de 2018. O corregedor nacional do Ministério Público, Orlando Rochadel, acolheu pedidos do deputado Paulo Pimenta, do PT, e outros deputados do partido, determinando que Dallagnol preste esclarecimentos sobre o caso em até 10 dias. Rochadel entendeu que há suposto desvio na conduta de membro do Ministério Público Federal, o que, em tese, pode caracterizar falta funcional, vedado pelo artigo que determina que membros do Ministério Público Federal devem guardar segredos sobre assunto de caráter sigiloso que conheça em razão de cargo ou função. Neste caso, Dallagnol participou de um encontro secreto na sede da XP Investimentos com representantes de bancos e investidores nacionais e estrangeiros para discutir as eleições de 2018. Dallagnol é alvo de outras reclamações no Conselho e não se sabe qual delas exatamente pode gerar seu afastamento. E antes de terminar, eu quero convidar todos vocês a apoiar o nosso projeto e os nossos conteúdos, que são totalmente financiados pelos leitores, além de se inscrever em nossas redes sociais e em nossa newsletter, onde enviamos notícias e análises profissionais diretamente para a sua caixa de e-mail.